Diria para os irmãos que nem precisaria mais de mensagem, de todo o meu coração já foi abençoado. Mas o Espírito Santo é especialista em nos surpreender, e por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 21. A versão às vezes pode ser diferente, mas o sentido é o mesmo e o Deus também é o mesmo, amém? A partir do versículo 21, no capítulo 12 de Êxodo, ele diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também a todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar a sua Páscoa, Deus, celebrar o Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Abra os nossos corações, deixe a nossa mente acessível para o que o Senhor tem nos dizer essa noite, Deus de amor. Em nome de Jesus, amém. Nas últimas 3, 4 semanas, a gente tem visto aí nos supermercados, nas lojas de doce, aquele mar, aquela montoeira de ovos de chocolate. Ovos grandes, pequenos, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate amargo, que aliás é o meu preferido, chocolate do Homem-Aranha, chocolate do Ben 10, chocolate da Princesa, chocolate da Hello Kitty, diversos tamanhos, diversos sabores. Também está espalhado aí pela cidade um monte de coelhinho, que aliás eu queria saber qual a relação que tem esses coelhinhos com os ovos de chocolate. Até hoje ninguém me deu uma explicação que me convencesse que há uma relação entre os dois. E também queria uma explicação da relação dos dois, do coelhinho e do ovo de chocolate, com a Páscoa, que até hoje também ninguém me deu essa explicação. A Páscoa, que é uma cerimônia, uma festa, uma comemoração religiosa, uma comemoração religiosa dos judeus e dos cristãos. Eles comemoram de formas diferentes, mas é uma comemoração religiosa. E os não judeus e os que também não são cristãos vão comemorar sua Páscoa do seu jeitão. Mais um feriado prolongadão, curtição, bebedeira. Vamos para a praia, vamos extravasar, vamos descansar, vamos curtir a nossa Páscoa, o nosso feriado. Porém, a celebração da Páscoa é somente para aquele que crê que a salvação vem do Senhor. Somente para aquele que acredita que a salvação vem do Senhor. Então,
Se comer ovos de chocolate e coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa, o que é essa tal de Páscoa? Então a gente precisa voltar um pouquinho lá para o nosso texto que a gente acabou de ler, para a gente poder entender um pouquinho o que estava acontecendo ali. Ali está o povo de Israel, escravizado no Egito, preso ali no Egito, escravos. Então esse povo começa a clamar a Deus por libertação, por liberdade, para ficar livre das garras dos egípcios. Então Deus atende o clamor desse povo, Deus atende a petição desse povo e envia 10 pragas para o Egito. 10 pragas para o Egito. Porém Faraó, ele fica firme em 9 pragas. Da primeira à 9ª praga, Faraó fica firme, o imperador do Egito, e não libera os israelitas para irem embora. Então chega a 10ª praga, que é essa que nós acabamos de ler, que é a morte do primogênito, que é a morte do filho mais velho de cada família. Então Deus ordena ao povo de Israel que matem, que sacrifiquem um cordeiro. Esse cordeiro ele deveria ter cerca de 1 ano, ele deveria ser perfeito, não podia ter manchas e ele não podia ter defeito nenhum, precisava ser macho também. Então você precisaria sacrificar o cordeiro, o povo de Israel, e o sangue daquele cordeiro precisava ser passado no batente da porta, do lado assim no alto, na viga, e do outro lado também. O sangue do cordeiro precisava estar passado ali na porta, para a noite, quando o Senhor viesse, a morte viesse, então a morte passaria pelas casas dos egípcios e veria que não há o sangue do cordeiro ali. Então ela entraria ali e mataria o filho mais velho de cada família. Porém, quando ela visse o sangue do cordeiro na porta dos israelitas, ela passaria por cima, pularia essa casa, passaria por cima. O pesar, a Páscoa em português, o passar por cima significa a Páscoa em português. Importante a gente saber que o sacrifício do cordeiro é que fazia a morte passar por cima da casa dos israelitas. Aí você vai falar para mim, mas tudo bem, eu não sou judeu, isso aconteceu há um tempão de anos atrás, não tem nada a ver comigo. Isso é Páscoa dos judeus, eu não sou judeu, não tenho nada a ver com isso. É verdade, você não tem muito a ver com essa Páscoa dos judeus. Mas me parece que no decorrer dos anos essa história vai se repetir de uma forma muito familiar para a gente. Me parece não tem uma raça escrava. Uma raça que aliás está escravizada muito antes dos egípcios serem escravizados, dos israelitas serem escravizados pelos egípcios. É a raça humana. A raça humana ela é escrava de algo chamado pecado. Algo chamado pecado. Em determinado momento da história da humanidade, Deus decide se tornar homem e vir habitar no meio de nós. Deus se torna homem como um de nós, como eu, como você, e vive entre nós. Ele come entre nós, Ele convive entre nós, e essa sua convivência foi perfeita, foi sem manchas, sem defeitos e sem pecados. E esse Deus homem, esse Deus que se torna homem no meio de nós, por amor, decide se entregar por sacrifício para nos fazer livre da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida. Esse Deus homem no meio de nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como nós tínhamos um cordeiro lá no Israel que foi necessário sacrificar para a libertação da escravidão desse povo. Agora nós temos o Cordeiro de Deus que é sacrificado por nós para nos fazer livres do pecado e nos dar uma nova vida. Da mesma forma que o cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro foi passado no batente da porta dos israelitas, no batente da porta do meu coração, está
foi sacrificado no passado para dar liberdade aos israelitas, o Cordeiro de Deus, por amor, se entregou a nós para nos fazer livre do pecado e nos dar uma vida nova, uma vida eterna. Por isso que eu digo, meus irmãos, que a comemoração da Páscoa, a celebração da Páscoa, é somente para aquele que crê que a salvação vem do Senhor, que a salvação, que a liberdade, que a libertação vem do Senhor. É para aquele que crê. Eu queria pedir a sua ajuda, porque eu não estou conseguindo encontrar nessa nossa conversa, nessa nossa história, o coelhinho. Talvez eu não esteja enxergando. Se você enxergar o coelhinho, você me avisa, porque eu não estou conseguindo enxergar o coelhinho nessa história. Eu não estou conseguindo enxergar o coelhinho nessa nossa história. Então, voltando à nossa celebração da Páscoa, que ela é somente para aquele que crê que a salvação vem do Senhor, vem de Deus, a libertação vem do Senhor. E você vai me perguntar: como é que eu faço? Olha, eu estou ficando chique agora, hein? Como é que eu faço para celebrar a Páscoa verdadeiramente junto com você? Como é que eu faço para isso, meu irmão? Você precisa tomar alguns passos, meu amado, nessa noite. Você precisa tomar alguns passos para celebrar a verdadeira Páscoa junto conosco. O primeiro passo é você reconhecer que é um pecador, que é escravo do pecado. Mas nós vamos dizer que você vai dizer assim para mim, que você não é um pecador, que você não é coisíssima nenhuma escravo do pecado, porque você é um cara gente boa, você é uma mulher gente fina, que você tem a sua família, você se dá bem com seus pais, você estuda, você é um trabalhador honesto, você faz coisas boas para as outras pessoas, você não faz coisas más, você não mata, você não rouba, você não faz nada de errado, você vive uma vida tranquila, numa boa, você é um cidadão, está com as suas obrigações em dias, com os seus impostos em dias. Como é que eu posso ser escravo do pecado? Que negócio é esse? Que negócio é esse, escravo do pecado? Que balela é essa? Mas eu vou te contar uma verdade para ilustrar a escravidão do pecado. Na Amazônia existe um tipo de formiga que escraviza as outras formigas. Como é que ela faz isso? Ela vai no outro formigueiro, mata as formigas guerreiras e rouba daquele formigueiro os casulos, os ovinhos das formigas, e leva para o seu formigueiro. Chegando lá, ela cuida desses casulos. Aí as formiguinhas novas nascem e elas já nascem trabalhando. Elas já nascem trabalhando, porque elas pensam que fazem parte já da família, daquele formigueiro, quando na verdade elas são escravas. E as formigas que escravizaram elas não fazem nada. Isso é verdade. Existe um tipo de formiga que escraviza as outras, e a formiguinha já nasce trabalhando no formigueiro, porque essa é a função dela. Então ela pensa que faz parte daquele formigueiro, e ela nunca vai descobrir que ela é uma escrava. Da mesma forma somos nós. Nós já nascemos como humanos, já escravos do pecado, mas por ser normal a gente nascer, conviver com os nossos pais, começar a trabalhar, estudar e casar e ter nossos filhos, a gente nunca para pensar que a gente é escravo do pecado. A gente não tem tempo para pensar nisso, porque a gente já está no cotidiano, está no normal. É normal na nossa vida trabalhar, estudar, ir para balada e fazer aquelas coisas todas.